Olá, eu sou o José Hilário e você é muito bem-vindo a esse podcast. Nessa primeira temporada, temos estudado a respeito do tema discipulado. E o que temos visto até agora é que, se seguimos a Jesus, somos discípulos de Jesus. E se nós somos discípulos de Jesus, nós temos a missão de fazer outros discípulos dele em todo o mundo, começando por onde estamos. E a pergunta principal que temos respondido é como fazemos isso? A resposta é de acordo com a forma com que o próprio Jesus trabalhou seus primeiros discípulos. Temos então proposto 8 passos ou 8 etapas para se fazer discípulos de Jesus. Já estudamos as 5 primeiras, que foram, em primeiro lugar, escolher alguém, de preferência alguém interessado, disponível, ensinável e reproduzível. Depois de escolher essa pessoa ou algumas pessoas, nós devemos nos aproximar dela ou delas, começar a passar tempo com essa pessoa. Em terceiro lugar, temos de desafiar essa pessoa a um compromisso sério com Jesus. Essa pessoa precisa crer em Jesus e estar disposta a segui-lo de forma obediente. Então, nós chegamos ao quarto passo, que é ensinar a essa pessoa a palavra de Deus, começando por sua maior necessidade naquele momento. E em quinto lugar, vimos no último episódio, nós precisamos demonstrar a essa pessoa, através de nossa própria vida, o exemplo de alguém que busca obedecer a Jesus. No episódio de hoje, falaremos a respeito do sexto passo, a sexta etapa, que é o preparo. Aqui vai o princípio de hoje. Durante o processo de discipulado, prepare essa pessoa para que um dia ela também faça discípulos de Jesus, mesmo em sua ausência. Eu vou repetir. Durante o processo de discipulado, prepare essa pessoa para que um dia ela também faça discípulos de Jesus, mesmo em sua ausência. É isso que aprendemos com Jesus. Porque antes de enviar os seus discípulos ao mundo de uma vez por todas, para que eles fizessem discípulos de todas as nações, ele os preparou para isso. E esse processo durou todos os 3 anos de seu ministério nessa terra. Nós vemos isso de forma mais clara no evangelho narrado por Mateus. Nesse livro, nós podemos destacar 3 lições preciosas sobre como Jesus preparou os seus discípulos para que eles fizessem outros discípulos. Logo, a pergunta a ser respondida no episódio de hoje é: como eu devo preparar o meu alvo de discipulado para que um dia ele também faça discípulos de Jesus, mesmo em minha ausência? Aqui vão as 3 lições aprendidas pelo exemplo de Jesus. A primeira lição está lá em Mateus capítulo 4, versículos 17 a 20. E a lição é a seguinte: desde o princípio, seja claro quanto ao objetivo final do discipulado, que é a reprodução. Desde o princípio, seja claro quanto ao objetivo final do discipulado, que é a reprodução. Vamos fazer a leitura? Mateus capítulo 4, versículos 17 até 20. Daí em diante, Jesus começou a pregar e a dizer: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. Jesus lhes disse: venham comigo, e eu os farei pescadores de gente. Então, eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Desde o primeiro dia de seu ministério, a mensagem de Jesus era muito clara, é o que lemos no versículo 17. O reino dos céus está próximo, por isso se arrependam dos seus pecados. Jesus veio inaugurar o tão esperado reino de Deus na terra, e para que as pessoas pudessem participar dele, deveriam estar arrependidas. Perceba, Jesus não tinha mensagens subliminares, como letrinhas miúdas e um contrato lá embaixo nas notas de rodapé. Não. Jesus era bem claro desde o princípio, e ele dizia isso a todos. Se você quer participar do que eu vim fazer na terra, você deve se arrepender. Se isso não acontecer, de nada adianta tentar me seguir. Queridos, Jesus não iludia ninguém. Qualquer um que o ouvisse saberia que o que ele oferece é sim maravilhoso, mas exigiria um alto sacrifício, uma vida inteira de arrependimento. Da mesma forma, o seu convite para que as pessoas o seguissem também tinha um objetivo muito definido.
É o que ele diz a estes dois irmãos nos versículos 18 a 20. A Simão, chamado Pedro, e a André, ele diz: sigam-me, e eu os farei pescadores de gente, pescadores de pessoas, de homens. Seguir a Jesus não te torna apenas um cidadão do reino dos céus, mas também um embaixador deste reino, alguém comissionado a chamar outros para que também participem desse reino. Aqueles pescadores de peixes passariam a pescar gente. Essa é a primeira lição que aprendemos no episódio de hoje a respeito do preparo de Jesus aos seus discípulos. Desde o princípio, ele foi claro quanto ao objetivo final do discipulado, a reprodução, e é isso que também devemos fazer. Logo no primeiro dia de seu ministério, Jesus já tinha uma ideia fixa em sua mente e já deixou clara para os primeiros discípulos: escolher aqueles que os substituiriam na terra. Já parou para pensar nisso? O primeiro ato de Jesus é escolher seus sucessores. Aqueles 12 homens fariam com outros o que o próprio Jesus estaria por fazer com eles. Em momento nenhum eles foram iludidos. Eles sabiam exatamente onde estavam entrando, mesmo que não entendessem completamente aquela ideia, mas eles já sabiam que era um projeto de reprodução, de multiplicação de discípulos. Portanto, ao discipular alguém, seja claro quanto ao alvo final desse discipulado, é a reprodução. Jesus espera que você faça discípulos, sim, mas isso também é verdade para aquela pessoa a quem você está discipulando. Então, enquanto você trabalha na vida dela, se certifique de que ela entendeu, de que um dia também terá de fazer isso com outras pessoas, porque é o que Jesus ordenou a ela, tanto quanto ordenou a você. Essa é a primeira lição do preparo de Jesus aos discípulos. Desde o princípio, seja claro quanto ao objetivo final deste discipulado. É a reprodução. A segunda lição é aprendida lá em Mateus capítulo 10, versículo 1, até o capítulo 11, versículo 1. A lição é a seguinte: ao longo do percurso, experimente essa pessoa em pequenos testes de discipulado. Eu vou repetir. Ao longo do percurso, experimente essa pessoa em pequenos testes de discipulado. No capítulo 10 de Mateus, estamos diante da primeira grande missão que Jesus confiou aos 12 apóstolos e que eles fariam sozinhos, sem sua presença. Essa missão aconteceu só no segundo ano de seu ministério. É claro que depois dela houve outras, mas essa, por ser a primeira, chama bastante a nossa atenção. E dentre tantos elementos que nós vemos nesse texto, que é bem comprido e nós não vamos nos concentrar tanto em seus pormenores, mas eu quero que você preste atenção pelo menos aos seguintes detalhes, pelo menos 3 detalhes. O primeiro detalhe está no versículo 1. É que Jesus comissionou os discípulos a fazerem aquilo que eles já tinham visto ele fazer. Olha o que diz o versículo 1. Tendo Jesus chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos para os expulsar e para curar todo tipo de doenças e enfermidades. Jesus comissionou os discípulos a fazerem aquilo que eles já tinham visto ele fazer. Durante todo o primeiro ano daquele discipulado, eles já tinham presenciado Jesus fazendo todo tipo de exorcismos e curas. Então, não era algo novo para eles. Claro, a novidade estava no fato de que agora seriam eles quem fariam essas coisas sem a presença de Jesus, o que poderia ser assustador. Mas, de qualquer forma, antes de ordenar, perceba, Jesus demonstrou o que tinha de ser feito. Antes de desafiar o seu discípulo a fazer discípulos, certifique-se de que ele compreendeu como é que você faz as coisas, como você conduz os encontros, como você o ouve, como você responde às suas perguntas, como você demonstra interesse pela vida daquela pessoa e não só pelo encontro que está tendo com ela, como você tem paciência com ela, como você maneja a escritura, como você ora com ela, enfim, no final das contas, o que esse discípulo vai reproduzir é aquilo que ele viu em você. Então, este é o primeiro detalhe que vemos nesse texto. Jesus comissionou os discípulos a fazerem aquilo que eles já tinham visto ele fazer. E devemos estar atentos a isso. O segundo detalhe deste capítulo tão longo, e nós não vamos ler agora a partir do versículo 2 até o versículo 42, é que Jesus deu instruções detalhadas
daquilo que eles deveriam fazer. Jesus deu instruções detalhadas daquilo que eles deveriam fazer. Você pode fazer a leitura desse trecho depois em sua casa com mais tempo, mas basicamente o que esse trecho longo diz é que eles não foram de mãos abanando, sem saber o que fazer. Jesus deu a eles ferramentas de trabalho, como eles deveriam agir, como eles deveriam reagir diante das diferentes situações. Se eles fossem aceitos, o que eles deveriam fazer. Se eles fossem rejeitados, o que deveriam fazer. Se eles tivessem medo, ou do que eles deveriam ter medo ou não. Se eles fossem perseguidos ou não, como eles deveriam reagir. Então, enquanto você estiver preparando o seu discípulo para que um dia ele também faça discípulos, dê instruções detalhadas de como ele deve proceder ao investir em alguém. Mesmo que algumas coisas possam parecer óbvias para você, porque você faz isso talvez já de uma forma natural, para ele essas situações e essas reações que ele deve ter ao enfrentá-las, talvez não sejam tão claras. Então, faça questão de tirar as dúvidas dele, de deixar claro para ele o que ele tem de fazer ao buscar fazer um novo discípulo. Algumas pessoas aprendem simplesmente ao observar outras fazendo algo. Mas a maioria das pessoas precisa ser instruída, as coisas precisam ficar claras. Então, aqui está o segundo detalhe de como Jesus enviou os seus discípulos. Ele deu instruções detalhadas daquilo que eles deveriam fazer. E é assim que nós devemos trabalhar a vida do nosso discípulo, dando instruções claras e detalhadas de como ele deve se comportar para discipular alguém. O terceiro detalhe está no capítulo 11, versículo 1, que diz o seguinte: quando Jesus acabou de dar estas instruções a seus 12 discípulos, saiu dali para ir ensinar e pregar nas cidades deles. O terceiro detalhe desse trecho é que, após dar instruções e enviar seus discípulos, Jesus continuou fazendo o que ele já fazia. Jesus continuou fazendo o que já fazia. Jesus não só expulsava demônios e curava as pessoas, ele primariamente as ensinava. Pregava nas sinagogas, conforme nós já vimos no Evangelho de Mateus. E foi isso que ele continuou fazendo enquanto seus discípulos estavam em missão. Isso é muito importante. Quando você comissionar o seu discípulo a fazer pequenos testes de discipulado, a começar a discipular alguém sob a sua supervisão, você não pode parar de fazer o mesmo. Continue fazendo a sua parte. Continue discipulando esse discípulo que está começando a reproduzir o discipulado na vida de outros, mas talvez você também possa discipular outra pessoa enquanto ele vai fazendo essa pequena missão que você já deu para ele. Mas lembre-se de que a sua obra na vida do primeiro discípulo ainda não está completa. E nós vamos ver mais a respeito disso na próxima etapa, no próximo episódio. Mas, por aqui, vale o comentário. Enquanto você comissionou o seu discípulo a fazer outros discípulos, você também deve continuar fazendo discípulos. Então, essa é a segunda lição do preparo de Jesus aos seus discípulos. Ao longo do percurso de discipulado, isso aqui não é em 1 ou 2 semanas, é ao longo dos meses, dos anos, dos tempos juntos com essa pessoa, experimente ela em pequenos testes de discipulado, que ela comece a fazer o mesmo com outra pessoa. Isso é importante. A terceira lição, que nós vamos aprender nesse episódio com o exemplo de Jesus, está lá em Mateus capítulo 28, versículos 16 até 20. E a lição é a seguinte: até o último dia ao lado dessa pessoa, continue repetindo a ela qual é a sua missão principal. E essa missão principal é fazer discípulos de Jesus. Eu vou repetir. Até o último dia ao lado dela, continue repetindo qual é a sua missão principal. Fazer discípulos de Jesus. Olha o que Mateus 28, de 16 a 20, nos diz. Os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Após ressuscitar, Jesus marcou o encontro com os discípulos, justamente onde tudo começou, lá na Galiléia. Por quê? Ali ele iria repetir
Com outras palavras, claro, aquilo que já deixou claro desde o primeiro dia em que os chamou no Mar da Galileia. A missão principal deles era pescar pessoas, e isso seria feito se eles fizessem discípulos de Jesus em todo o mundo. Perceba isso, desde o primeiro dia até o último em que esteve com seus discípulos, segundo Mateus, Jesus repetiu aquilo que para ele era o mais importante que eles fizessem, mais discípulos seus. Esse era o plano de Jesus para alcançar o mundo com o Evangelho, por meio do discipulado. Foi para isso que ele treinou aqueles homens. E foi por isso que ele os lembrou durante todo o percurso. Não era novidade para eles fazer discípulos. E era isso com que eles deveriam se preocupar, acima de todas as outras coisas que deveriam fazer. Isso significa que fazer discípulos não é algo opcional a alguém que crê em Jesus. Dentro desse cenário, se você é um discípulo de Jesus, só há duas opções possíveis. Ou você está sendo obediente ao que Jesus está dizendo nesse texto, e tem se dedicado sim a fazer discípulos, ou você está sendo desobediente, não há meio termo. E se você está sendo desobediente, quer dizer que você não está fazendo discípulos de Jesus, e você vai ter de prestar contas ao seu Senhor por sua rebeldia. Não há meio termo. Discípulos de Jesus nunca deixam de ser discípulos. E isso significa que devem continuar obedecendo a Ele até o fim de suas vidas. E o que Ele requer de nós, dentre tantas coisas que nos ordena, é que também façamos discípulos. De forma prática, tudo isso nos mostra que você não foi salvo e está sendo transformado por Jesus simplesmente para se tornar uma pessoa melhor. Não! Jesus fez e faz tudo isso em sua vida para te usar, para que você faça outros discípulos dele. Por isso, aqui está, mais uma vez, a terceira lição do preparo de Jesus aos seus discípulos. Até o último dia ao lado dessa pessoa, continue repetindo a ela qual é a sua missão principal: fazer discípulos de Jesus. Você precisa se lembrar disso e você também precisa deixar isso claro à pessoa a quem você está discipulando. Chegará a hora em que ela também terá de fazer isso, mesmo que você talvez não esteja mais presente em sua vida. Durante o processo de discipulado, prepare essa pessoa para que um dia ela também faça discípulos de Jesus, mesmo em sua ausência. Deixe-me dizer algumas palavras finais antes de concluirmos. Talvez você consiga discipular apenas uma pessoa por toda a sua vida, e isso já é ótimo, tá? Talvez seja a sua esposa, o seu marido, o seu filho, a sua filha, talvez algum irmão na igreja, alguém que você evangelizou, mas deixa eu dizer, por inúmeras situações, aquele discipulado, ele talvez pode durar apenas um tempo limitado. Talvez é uma mudança de emprego, a pessoa se mude de cidade, mude de igreja, enfim. Então assim, você começa o discipulado, mas você não sabe quando ele vai acabar. Mas, independentemente do quanto tempo você discipule aquela pessoa, lembre essa pessoa desde o começo até o último momento com ela. Ela também precisa fazer discípulos de Jesus, mesmo em sua ausência. Mesmo que você não esteja mais presente na vida dela, ela precisa fazer o mesmo que você fez com ela, com outras pessoas. Que, ao se lembrar de nós, aqueles a quem nós discipulamos possam se recordar de que deixamos claro que a missão de todo discípulo é fazer discípulos. Por isso, nós os preparamos para que eles também fizessem o mesmo com outros. Que essa seja a nossa prática e a nossa oração enquanto discipulamos outras pessoas. Amém? Bom, dito isso, estamos prontos para a próxima etapa, a etapa número 7. Mas isso vai ser assunto só do próximo episódio. Até lá, Deus te abençoe.